minha irmã. Quem está falando é o acólito Marcinho, pertenço ao pastoral familiar do Barro Vermelho e também sou um dos responsáveis sobre a Capela São Cosme e São Damião. Estamos aqui no dia de hoje para lermos o Evangelho e refletirmos também sobre ele. Hoje é 17 de abril de 2020, a leitura do Evangelho de João 21, de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e os discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava em pé na margem do rio. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moço, tens alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois a rede não conseguiram puxar para fora, por causa da grande quantidade de peixe. Então os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo, disse que era o Senhor. Vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram à barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhaste. Então Simão Pedro subiu à barca, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos fala da terceira aparição de Cristo aos discípulos. Jesus se manifesta a ele no mar de Tiberíades, no mesmo mar da Galileia, o lago de Genesaré. Local também onde Jesus disse a Maria que os encontraria. E lá estavam Simão Pedro, Tomé, Natanael e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. E quando Pedro disse: Vou pescar, como se ele estivesse desolado, desanimado, tentando voltar à vida que tinha antes de conhecer Jesus, vida de pescador. Podemos observar que Pedro não chamava seus companheiros, eles que se disporam a acompanhá-lo. E dizem também: Vamos contigo. Esse relato lembra muito a pescaria milagrosa. Nesta noite, também eles não pescaram nada. Já era de manhã e Jesus estava de pé na margem do mar. E os discípulos não reconheceram Jesus, apesar do amor que tinham por Jesus. Estavam sofrendo e não tinham motivação para continuar a missão de Cristo, que tinha confiado. E mais uma vez, Jesus aparece para devolver a eles a coragem e a fé. Jesus diz a eles: Lançai a rede do lado direito da barca e achareis. E como da primeira vez o milagre, acontece. E pegaram uma grande quantidade de peixe, que quase não conseguiram puxar a rede. E João disse a Pedro: É o Senhor. João, o discípulo amado, que reconheceu Jesus. E Pedro, que parece ter feito muita coisa sem pensar, foi o único que se vestiu e se jogou no mar para ir ao encontro de Jesus. Nada perguntaram, mas tinham a fé e a certeza que aquele homem era Jesus. E mais uma vez Jesus partilha o pão e o peixe entre eles. E nós somos convidados também a participar dessa partilha. E não podemos esquecer que já pedimos a Ele: fica conosco. Jesus convida-nos a comer o pão e o peixe que Ele mesmo preparou sobre as brasas,
assim como os peixes que acabaram de pescar. A todos nós, diz Jesus, nesta semana da oitava de Páscoa, lançai a rede, isto é, estai a serviço da minha missão redentora entre os vossos irmãos. Os homens e mulheres, para esta missão, nos remete a Eucaristia que nos tendo celebrados. A distância que nos percorre da nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus nos dá a missão, mas assim como discípulos do Evangelho, nós precisamos da sua presença e encontramos Ele na sua palavra, nos momentos de oração, no silêncio. Assim poderemos ouvir uma voz, aquela voz que vem do Senhor. E como Pedro, não nos importarmos com os impossíveis, com as loucuras que viemos a cometer. Afinal, estamos indo em busca dele e sendo obediente a ele. Assim, nossa missão será agraciada. E eu acredito que nos evangelhos desta semana aprendemos o quanto precisamos de Cristo para nos orientar, nos fortalecer. E com a alegria dele, seguiremos nossa caminhada, cumpriremos a nossa missão. A missão de transformar o mundo, a sociedade, tornando pessoas melhores, mais amáveis, que procuram sempre fazer o bem e amando uns aos outros. Principalmente, sabermos que Ele faremos. Jesus, aquele que nos ajuda a caminhar, aquele que nos ajuda a puxar nossas redes, aquele que nos dá força para nos seguirmos. Diante de tanta desgraça, de tanta coisa ruim acontecendo, essa doença aí, o coronavírus, que Jesus nos proteja, que Jesus nos guarde, que Jesus nos faça caminhar com fortaleza. Pedimos também a Deus, Pai, que a presença do ressuscitado reforce a comunhão com meus irmãos, minhas irmãs de fé, a fim de podermos atrair para Ele muitas outras pessoas de boa vontade. Que Jesus nos ajude, que peço a vocês também que orem por cada um de nós, ore pelos acólitos, pelos diáconos, principalmente pelo nosso pároco, Padre José Marcelo. Rezemos também pelo nosso arcebispo, Dom José, Dom Luiz Riz, nosso bispo auxiliar, Dom Alano, também, que nós possamos rezar por ele, pedindo por toda a Santa Igreja. Tá bom, meu irmão? Nessa oitava de Páscoa, sejamos fortes, sejamos firmes, acreditemos. Façamos com que Jesus habite sempre em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Cristo, o amor de Maria e o carinho de José. Estivemos reunidos aqui em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.